salve os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Salve os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Oh, glória. Meu coração está alegre. Pode se sentar, igreja. Glória a Deus. Meu coração está alegre de estar aqui nesta noite. Agradecer ao Senhor, primeiramente, pelo privilégio que Ele tem proporcionado, por esta rica oportunidade. Que eu creio que antes do Senhor trazer esse convite para mim, porque isso é um convite, igreja, isso é uma oportunidade riquíssima, a qual Ele está me dando nesta noite. Assim como Ele está te dando a oportunidade, e fez o convite de você estar vindo à casa do Senhor e você se disponibilizou com todo amor e carinho. Muitas das vezes a gente vem empurrado, trazido pelo próprio Espírito Santo, porque Ele sabe que nós precisamos de força, nós precisamos desse ânimo para continuar. E eu louvo a Deus porque os céus me agraciou na noite de hoje de eu estar aqui, sendo uma profeta, uma porta-voz da parte de Deus para os teus ouvidos e para a tua vida. Agradecer, pastora Adriana, Deus abençoe sua vida, a vida do pastor, Deus abençoe. Pedir perdão, né? Porque pela primeira vez a pastora me chamou e eu não pude vir. E eu coloquei meu esposo, o pastor Wagner, para estar ministrando no meu lugar. Mas o Senhor sabe de todas as coisas. Amém? Eu sou grata a Deus. E eu estou muito ansiosa para ouvir a palavra de Deus. Aleluia. Como assim? Eu estou ansiosa para ouvir a palavra de Deus. Porque assim como o salmista Davi disse, assim como a fossa, ela anseia por água, assim a minha alma, ela tem sede de Deus. Então a minha alma, ela tem que ter sede de Deus todos os dias. Nós que temos que ter vontade de escutar a palavra de Deus. Pastor Wagner, Deus abençoe sua vida. Não preciso nem falar que eu amo sua vida, né, pastor? Eu digo que tudo que eu aprendi na palavra de Deus foi através da vida do pastor Wagner. Eu não falo isso para elogiar isso, não. Porque a glória é de Deus. Porque eu era uma pessoa muito turrona para a palavra de Deus. Eu achava que a palavra de Deus não precisava ser estudada. Eu achava que a palavra de Deus era só abrir e eu pregava do meu jeito. Mas o Senhor colocou o pastor Wagner no meu caminho, como professor, como esposo, como amigo, para me ensinar. E hoje eu estava brincando com ele, eu falei assim, eu não sei nem o que eu vou ministrar. E aí eu falei para ele, eu falei, mas o professor me ensinou. E como pode o professor ter ensinado o aluno e o aluno esquecer alguma coisa? Não tem como, porque aquilo que foi ensinado tem que ficar guardado. E eu aprendi que aquilo que vem de Deus e é bom eu guardo para me poder manusear para a tua vida. Tem um fundo aí, ou o irmão pode tocar aí esse violão abençoado de Deus? Oh, glória. Irmãos, abre a tua Bíblia em Lucas 7, 11. Eu vim com essa palavra no meu coração e chegou aqui. Deus usou a irmã para falar. Eu sou viúva. Então aquilo que é ligado no céu tem que estar ligado na terra. Aleluia. E eu não faço mais a minha vontade, eu faço a vontade de Deus. E eu vou estar falando aquilo que o Senhor gerou no meu coração na noite de hoje. Está me acompanhando também minha filha Valentina, levita do Senhor, está ali brincando. Aonde ela chega, ela faz amizade, mas ela está ali, ó, no celular. Eu já falei para a irmã vigia, sai do celular. A cara dela. Ô glória, vamos estar lendo, irmãos? Diz assim, o filho da viúva de Naim. Pouco tempo depois, ele seguiu viagem para uma cidade chamada Naim. E seus discípulos e uma grande multidão o seguiam. Quando chegou perto da porta da cidade, estava levando para fora um morto, filho único de uma viúva. E uma grande multidão da cidade o acompanhava. Logo que a viu, o Senhor se encheu de compaixão por ela e disse-lhe, não chores. Aproximando-se, Jesus tocou no caixão e ao pararem, os que levavam o menino disse, moço, eu te digo, levanta-te. Aleluia. E os que tiveram ou que estivera morto,
o menino sentou-se e começou a falar. E Jesus entregou a sua mãe. Então o medo dominou a todos. E glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós. E Deus visitou o seu povo. Olha que coisa linda. E essa notícia propagou-se por toda a Judeia e por toda a região ao redor. Glória a Deus. Deus, ele é tão tremendo que para ele fazer algo na minha e na tua vida, ele já sabe o que vai acontecer. E é como o pastor Wagner falou na noite de hoje. Essa palavra nos traz um título de salvação. Ela traz um título de que é um culto de família. E se é um culto de família, tem que ter salvação. Salvação na sua casa, na sua família, porque eu oro pela minha família. Que é só eu que sou evangélica na minha família. Mas eu creio que Deus vai fazer a obra. E quando eu falo de crer, não é só crer de boca. A gente tem que crer de mente, de corpo, de alma e de espírito. E começar a profetizar isso na tua vida para você viver isso. Glória a Deus, aleluia. Porque essa família era uma família que conhecia as ordens e as leis de Moisés. Por que eu falo de Moisés? Porque os antepassados aqui são antepassados que viviam a lei de Deus, de Abraão, de Moisés, de Isaac e de Jacó. Era uma família de geração. Era uma família que conhecia a palavra de Deus. Era uma família que conhecia os milagres que Jesus fazia. Mas o que me chama a atenção é que para Jesus chegar nessa cidade, foi necessário ele ordenar que alguns dos seus discípulos entrassem dentro do barco. Foi necessário Jesus dizer para os seus discípulos: olha, eu preciso de fazer algo do outro lado. E eu preciso de vocês, mas junto comigo. E eu costumo dizer, pastor, que muitas das vezes a gente quer muita explicação de Jesus. A gente quer perguntar o porquê, pra quê, o porquê disso tudo, porquê sobreveio sobre mim isso tudo. Só que a gente tem que tentar entender que se nós somos servos, servos veio para servir, não para questionar, não para perguntar e não para ficar questionando o porquê Jesus está criando essa situação. Só que nos dias de hoje a gente quer colocar Jesus
você jejua, você consagra, você coloca, você deposita. E é um tal que eu vou sentar, Jesus, o Senhor vai fazer assim. Se não fizer assim, eu não quero, trabalho assim. E Jesus está falando, fica quieta, tu entregou, tu confiou, então fica quieta, porque eu vou entregar do meu jeito, porque do teu jeito vira bagunça. Oh, glória. Faz a tua vontade, Senhor. Só que Jesus, para testar eu e você, a gente acha que não vai ter turbulência. A gente acha que vai ficar tudo calmo. Meu irmão, você já viu algum crente passar em alguma prova e ficar tudo calmo? Porque toda prova que eu entro, o negócio estreita. Forte é forte. Toda prova que eu entro, eu falo, vou colocar debaixo do joelho, irmão. O negócio estreita pro meu lado de um tal jeito que eu falo, Senhor, por que por aí? E ele fala, fica quieta, deixa eu ir. Porque no final vai dar certo. É muito forte. Se tem algum crente que está falando para você que não tem prova, ele está mentindo. Ou às vezes ele está só te acalmando, dizendo, vem, vai dar certo. Tá bom, ele está profetizando. Mas se você andar com esse crente e não tiver nada acontecendo na vida dele, tem alguma coisa, ele não está orando. Porque eu creio que quando o crente coloca o joelho no chão, pode ser qualquer hora, qualquer dia a prova vai vir, a dificuldade vai vir, mas ele está dizendo para você, tira o medo, tira o medo, tira o medo e deixa eu trabalhar. Todo mundo dentro do barco, vai todo mundo dentro do barco, mas quando chega no meio, você acha que Jesus já não sabia que aquele vento ia se levantar mesmo? Já. Poxa. Tem coisa na nossa vida que é preciso balançar. Meu Deus. Tem coisa na nossa vida, irmão, que a gente tem que sair do comodismo. Tem coisa na nossa vida que é necessário o vento vir mesmo. Sabe por quê? Porque você só reconhece Deus quando vem a dificuldade. Aí você vai orar. Aí você vai, Jesus, tem problema na minha vida que é assim. Que às vezes eu dou uma paradinha e ele fala, sopra aqui, vem aqui, prova. A sua mãe vai correndo orar e dizer, Deus me ajuda. E ele, pela misericórdia dele, ele manda ajuda do céu. E na tua vida também vai diferente. Vai subir o trabalho, vai balançar o vento. Mas ele está dizendo, eu estou no vento, eu estou no mar e eu te acalmo tudo. Você está pensando que às vezes eu também não me canso? Canso. Você está pensando que às vezes eu não penso para... Penso. Ou você está achando que eu sou de fé? Não. A mesma vontade que você tem, às vezes também eu tenho. A gente veio de onde? Do pecado. Nós somos descendentes de pecado. Todas as nossas vontades, o Senhor já conhece. Ele sabe que a gente tem medo, ele sabe. Ele é pai, ele conhece o filho. Ou você acha que eu também não tenho medo de nada? Tenho. O meu esposo costuma dizer que às vezes eu oro tanto, eu unjo tanto a minha casa que daqui a pouco acho que os vizinhos vão passar lá, que vem, isso é óleo. Eu falo, eu tô ficando. E aí as meninas já pegou até a mesma mania. Deu meia-noite, cata a Bíblia, cata o fundo de oração e cata o óleo. Vem, mãe, toma aqui. E eu falo, Senhor, às vezes eu tô ficando doida, mas não é. E a minha filha esses dias, ela fez uma pergunta tão interessante pra mim. Eu tava passando por algo bem estreito mesmo. Que o Senhor falou, você não vai pedir ajuda, você vai ficar quieta, você vai orar porque eu vou mandar. Você imagina, eu passei 7 dias sem gás, a minha mãe entra dentro de casa com condição. Meu Deus. Meu esposo tinha acabado de pagar aluguel, pagado água, pagado luz. E eu tinha feito compra, não imaginava o gás, ficamos 7 dias. E eu falei, não vou murmurar, não vou questionar, eu vou ficar em paz. Aí chega a minha irmã, a minha mãe dentro de casa, canuda. E falou pra mim assim, ainda bem que você tem micro-ondas. Eu falei, diabo. Ainda bem que você tem uma panela elétrica pra você fazer, né? Um arroz e feijão. Eu falei, Satanás. Eu falei, mas não vou murmurar. Eu vou orar porque Deus vai mandar. E eu fiquei em paz. E eu sabia que ela tinha condição.
Sua irmã estava sem gás e eu ajudei. E Deus, Ele não divide a glória dele com ninguém. Porque quando você está na intimidade com Deus, você tem que entender que Ele vai te provar, mas Ele mesmo vai te dar. E foi o que Ele fez com os discípulos. Os discípulos estavam com medo daquele vento, daquele mar. E o Senhor sabia. Olha a preocupação de Jesus, nenhuma está dormindo. E Jesus disse, eu vou deixar eles aqui, ó. E aí, sabe o que a minha filha falou pra mim? A minha filha falou pra mim assim, mãe, são uma benção. Meu esposo conversando com a minha sogra hoje, ela jogando, e ela falou, deixa eu cantar um louvor pra minha sogra. Vai virar, vai virar. Eu falei, olha, essa menina tá mais espiritual que eu. Agora a irmã tava aqui cantando, ela disse, olha, eu tenho um louvor parecido com esse. E ela falou pra mim assim, mãe, sabe o que eu queria entender? Eu falei, o quê? Por que você passa tanta prova com meu pai? Ó, 5 anos. Por que você passa tanta dificuldade com meu pai? Você prega a palavra? Você louva? Eu pensei, eu acho que Deus usou na boca dessa menina. Porque de onde que vem tanta coisa na cabeça dela? Por que vocês passam tanta prova? Tanta luta. E eu me calei. Olhei pra cara dela e engoli seco, sabe? É forte. Fui deitar aquela noite, chorando e perguntando para Deus o porquê aquela pergunta e o que eu ia falar para ela. E sabe o que foi que o Espírito Santo falou para mim? O Espírito Santo disse assim, olha, Salmo 25, que a intimidade é dada para poucos. E quem tem intimidade, o Senhor falou para mim naquela noite, que quem tem intimidade não vai abrir a boca para falando nada. Que intimidade com Deus é algo que não pode ser cortado. Intimidade é algo com Deus, pastora Adriana, que você vai pedir e Ele vai te responder. Intimidade é algo que você tem particularidade com o seu pastor e com sua pastora, de você contar algo e ela não vai sair falando nada para ninguém. E Deus falou, assim eu sou íntimo de você, por isso que você passa tudo que você tem que passar, porque a tua intimidade comigo ninguém corta. E por que você está falando isso? Porque o Senhor está dizendo uma resposta para a crente na noite de hoje. Que você é tão íntimo de Deus que é por isso que você vai passar prova, você vai passar dificuldade. E aí você se pergunta, eu cheguei na minha filha e tentei explicar para ela o que é uma pessoa íntima. E eu falei para ela, lembra aquele segredo que você contou para mim e eu não contei para ninguém? Ela disse, eu falei assim, é o Senhor comigo. E Ele está dizendo para você na noite de hoje, você é íntimo meu e ninguém vai cortar a tua intimidade comigo. Continua na intimidade, continua priorizando o Senhor, continua priorizando as coisas de Deus, continua priorizando a palavra, continua priorizando o louvor que você tem louvado para Deus, que tem recompensa do céu, tem recompensa do céu para você. E quando você entende que a intimidade ninguém pode cortar, você se torna mais amigo de Deus. E é isso que Ele quer nos dias de hoje. Mais intimidade, mais intimidade, mais intimidade, mais comunhão, mais prioridade. O que é prioridade? É que eu não abro mão da minha salvação. Eu não abro mão do meu chamado. Eu não abro mão da palavra de Deus. Eu não abro mão do louvor que Ele colocou na minha boca. Eu não abro mão da igreja que Ele colocou na minha mão. Eu não abro mão dessa ovelha que Ele me deu. Eu não abro mão do legado que Ele colocou na minha vida. Eu não abro mão do chamado. Eu não abro mão do bem que Ele colocou como pastora, como missionária, como agente de Cristo para transmitir a palavra dele. Eu não abro mão, só você que entendeu. Dá glória para Deus e bate no teu peito e diz, eu não abro mão do meu chamado. Eu não abro mão do meu chamado. Eu não abro mão do chamado que Deus colocou sobre a minha vida. O chamado de Deus é para quem não para. O chamado de Deus é para quem não desiste. O chamado de Deus
filho que está lá do outro lado, não se preocupa. Vai entrar aqui dentro para pregar a palavra de Deus. Vai entrar aqui dentro e vai louvar. Ah, mas o inimigo disse que não voltava. Mas quem fez o teu filho foi Deus. Do pó da terra, colocou um nome. Você amamentou, você criou. E quem é o inimigo para dizer que o teu filho não vai entrar por essas portas para pregar o evangelho de Deus? O problema é que a gente dá muito ouvido porque o inimigo está falando. E o maior problema nos dias de hoje é conseguir absorver o que o Senhor tem falado da palavra dele. A maior dificuldade nos anos é de conseguir escutar a palavra de Deus e praticar ela. A maior dificuldade dos cristãos dos dias de hoje é escutar a palavra e poder entender, poder colocar ela em prática, porque não adianta só ler, eu cato uma revista, eu pego o livro, mas eu tenho que analisar todo dia. Todo dia eu tenho que ler para poder entender o que o Senhor quer transmitir para a minha vida. E com os discípulos foi a mesma coisa. O Senhor queria ver até onde, se eles eram dignos de ter cargos apostólicos, se era digno mesmo de andar com Jesus. Eu não ando com pecador. Se você for ver, a maioria das pessoas que Jesus chegava e conversou era tudo pecador. Espírito Santo de Deus. Ah, mas eu não ando com pecador. Quem somos nós para dizer que não anda com pecador, meu irmão? Se outra hora lá no mundo nós era tudo pecador. Eu era só o sangue do cordeiro. Eu nunca bebi, nunca usei droga, mas eu cantava pro mundo. Eu cantava numa banda chamada Limão com Mel. Ó. Eu dançava na escola de samba. Eu dançava como dançarina do Creu. Ó. Aquilo ali estava ótimo pra mim. Mas teve um dia que eu fui dançar no Imbu das Artes. E eu vi um monte de crente descendo do meio do mato. E eu olhei para uma menina que ela tinha parado na graça. Eu disse para ela: o que aquele povo vem fazendo do mato ali? Ela disse: estão orando. E eu falei: irmã, pelo amor de Deus, estão orando o quê? Nesse meio do mato não tem nem luz. E ela falou: estão orando, minha filha, pensa num negócio bom. Pensa num negócio gostoso que o crente vê o fogo lá aceso, as brasas acesas, os irmãos pulam a cambaiota, parece que vai cair lá embaixo e não cai. E eu pensando: tá doida, irmão? Pensa num crente que Deus gosta de pegar quando desacredita das coisas que ele faz. Pensa num crente que gosta de rir das coisas de Deus, dizendo que Deus não vai fazer, que é mentira. Pensa no Deus que pega e transforma. Aqui, ó. Tá de frente de um. Era só o sangue. E você pensa, quando eu fui casar com ele, eu falei: Deus, eu vou fazer prova de ti, que eu sou dizimista. Eu quero que o Senhor me dê a vida do camarada inteira. Ah, não, pelo amor de Deus, crente, intimidade. E eu tinha um lema que eu dizia: melhor sozinha do que mal acompanhada. E pensa no Deus que mostrou a vida do cara todo, pastor. Glória a Deus. Eu vi ele numa moto entrando e saindo assim nos becos, e eu falei: não quero mais. Tá nos becos, tá nas vielas, não quero mais. Ó, quem sou eu para mandar nos projetos que Deus tem na minha vida? Quem é você para mandar naquilo que Deus já decretou? Quem é você perante Deus para cumprir a promessa que Ele fez na tua vida? Quem é você para atacar os projetos de Deus que eu não quero? Eu não posso, eu não consigo. Ele está dizendo: fica quieta, deixa eu fazer, deixa eu trabalhar do meu jeito, que vai sair bom, você vai agradecer, você vai glorificar o nome santo do Senhor. Irmão, para resumir, Deus mostrou a vida dele todinha. E eu dizia para ele: não quero. Deus está falando aqui. Eu queria só pregar a palavra, mas Deus está mandando eu falar, eu vou falar. Aleluia. Fala, Jesus. Aleluia. Deus mostrou a vida dele toda. Eu enrolei ele 1 ano. 1 ano eu enrolei ele. Só que chegou um dia, Deus falou: para de brincar. Você está brincando demais. E você vai perder a benção. Eu não sou besta, né? Falei: eu vou perder a benção, eu não vou perder nada. Aí foi quando eu cheguei nele e falei para ele: o que você quer comigo, meu filho? E ele disse: eu quero casar com você porque Deus tinha mostrado você para mim, eu vou ter uma filha. Eu falei: já não quero. Irmão,
A pior coisa de um servo de Deus é querer indagar Deus das coisas que Deus quer fazer na minha e na tua vida. É verdade, é assim mesmo. Quando você rejeita as coisas que Deus tem para a tua vida, automaticamente está fechando o mundo espiritual. É verdade, é assim mesmo. Isso é muito forte. Quando você começa a negar as coisas que Deus tem para você, você fala, Deus me livre, eu não quero. Automaticamente aquilo que era para Deus fazer em um mês ou uma semana, fecha. É assim mesmo. E eu falei para Deus, não, Senhor, eu quero. Vamos casar. Estamos aí, 9 anos para glória de Glória a Deus. Deus, aleluia. Aí de mim, se tivesse perdido a bênção, misericórdia. É bom a gente curar com o povo, né, pastor? E aí, irmãos, o Senhor leva os discípulos para o outro lado, vem o vento, vem a tempestade. Jesus está na broa do barco, dormindo, descansando, porque Jesus era 100% homem, 100% espírito, e ele precisava descansar sua carne, porque o seu espírito estava forte. Só que os discípulos começam a ficar tão nervosos, com tanto medo, que a Bíblia diz que o medo era tanto, que eles começam a acordar Jesus. Jesus acorda. Só que a primeira palavra que Jesus usa para ele fala assim: homem de pouca fé, anda comigo, vê milagre, vê o surdo ouvir, vê o cego enxergar, vê o homem ser curado da lepra e não tem coragem de orar no meio da tempestade, não tem coragem de orar no meio do mar para se acalmar, e no dia de hoje é a mesma coisa. Estamos vivendo a mesma coisa. A pior tempestade que um ser humano pode passar é na sua mente. Eu digo que antigamente a gente orava para os crentes não sair da igreja. Só que agora é diferente. A gente tem que orar por nós, né? Para nós não sair da igreja. Porque é devido a tanta coisa que a gente vê. A maior briga de um ser humano não está sendo contra a carne, está sendo contra a sua mente. Porque o inimigo ele tem agido tanto na mente de crente, colocando poucas coisas. É verdade. Para ele poder sair da igreja. E eu te pergunto, a tua fé está firmada em quem? Como Jesus disse, homens de pouca fé. E no dia de hoje estamos vivendo esse momento. Estamos com tanta pouca fé, Meu Deus. que não vemos mais milagres dentro da igreja. Não vemos. A pessoa entra enferma, sai enferma do mesmo jeito, pastor. E antigamente o que mais você via era cura dentro da igreja. A pessoa expelindo câncer, era a pessoa sendo curada de AIDS, era pessoas que voltavam a andar. Hoje em dia não tem mais isso, porque Jesus nunca mudou e nem vai mudar. Quem mudou somos nós, que desacreditamos do poder que nós temos dentro de nós. Ele disse o que na palavra dele? Se vocês crerem, vocês vão realizar milagres maiores do que o meu. Sabe o que ele estava dizendo? Ele estava dizendo para os discípulos: tem bastante fé, aumenta a tua coragem, Aleluia. aumenta o teu ânimo na noite de hoje, Aleluia. aumenta a tua capacidade de orar, Glória a Deus. aumenta a tua capacidade de querer buscar a Deus com alegria, aumenta a tua vontade de querer fazer as coisas para Deus com mais amor, com mais fervor, porque vocês vão começar a ver os milagres dentro da igreja. Mas é para crer. Glória. Porque não adianta eu crer só de boca. Algo tem que ser movido dentro de mim. Meu Deus, é forte. Para Deus agir, eu preciso de ter uma reação. Aleluia. Mas o problema é que está faltando reação, pastor. Está faltando uma reação. Glória. Não adianta só eu agir, irmã. É como a irmã falou, ela foi orar. Ela falou: se o senhor tiver no negócio, eu vou. Se o senhor não tiver, eu não vou. E Jesus falou: como ela colocou eu no meio, agora eu vou agir. Então é diferente. Agora, quando você tem ação, automaticamente o senhor vai agir por esse negócio. Jesus levantou a mão, acalmou a tempestade, chegou do outro lado. Aí você está pensando, parou, né? Porque a gente acha que a nossa vida, essa nossa vida é vida de altos e baixos. Tem vitória, tem milagre. Mas é cada luta que Deus está te preparando para você passar. Como assim? Jesus estava preparando os discípulos dentro daquele barco para usar a sua fé, usar a sua oração para acalmar o vento
que tem um endemoniado. Bem pior. Só que quando você vai estudar, você vai entender que era uma potestade tão grande que ela tomava conta daquela ilha. Aquela potestade, ela tomava conta daquelas 10 cidades. Que quando elas ouviram ou ficaram sabendo, aí você fala, como que demônio sabe? Sabe? Você está achando que o demônio não sabe que a tua bênção está chegando? Você sabe que o demônio não sabe que Deus vai acrescentar mais 15 anos na tua vida? Ou você está pensando que o inimigo ele não sabe de nada? Ele não tem poder de entrar na tua mente, mas ele lança coisa em você. E a Bíblia vai dizer que Jesus, quando chega lá, aquele endemoniado, que você já conhece a história, ficava amarrado, dormia no cemitério, andava pelado, as correntes, a autoridade já tinha abrido de mão daquele rapaz, porque ninguém mais conseguia segurar aquele rapaz. E os demônios que habitavam naquelas 10 cidades agem na água e no vento. Pode estudar, eu gosto de estudar. Isso é Bíblia, pastor sabe também. Aquela potestade, quando ficou sabendo que Jesus ia lá, falou, vamos causar um vento. Não é heresia isso não, pode estudar, você vai ver. Vamos causar um vento e vamos causar a água se agitar para ele poder não vir. Só que a Bíblia ela é tão profunda de dizer que Jesus naquela hora ele levanta. Ele se levantou, a autoridade de Jesus levantou e deu uma ordem para aquele vento. Simples. Acalma-te, mar. Acalma-te, vento. Autoridade. Mas o que você quer dizer? Deus quer dar autoridade para você em algumas áreas da tua vida. Não, mas é só para quem crê. Deus quer dar autoridade em algumas áreas da tua vida. Porque tem pessoas aqui que vai entrar em lares, vai lidar com o demônio, vai lidar com o principado e potestade. Deus está dizendo, se prepara. Se prepara porque você não vai ficar envergonhado. Se prepara porque você não vai sair de lá envergonhado. Essa alma que você vai ganhar é o nome do Senhor ser glorificado. E a Bíblia vai dizer que Jesus chega lá. Olha, para você que está entendendo, a Bíblia vai dizer que o demônio já sabia que Jesus ia lá. A Bíblia vai dizer que aquele demônio para na praia. O menino não, porque o menino estava sendo usado, irmãos. Antigamente, eu entendia que a pessoa dava lugar sim, pastor. Tem algumas pessoas que dão lugar sim para o demônio entrar. Mas tem outras que eu vou dizer, ela já está tão tomada pelo inimigo que o inimigo não fica 24 horas dentro de uma pessoa, pastora. Não fica, não fica. A Bíblia vai dizer o quê? Que tinha um demônio que estava dentro de uma casa. Ele sai, quando ele volta, a casa está limpa, a casa está adornada. Sabe o que eu entendo com isso? É que tem crente que está assim, a casa está bonita, está limpinha, mas não está com a sua vida espiritual ao ponto de repreender esse inimigo para não voltar. Porque nós que somos servos de Deus, é como eu acabei de dizer, se cai alguma coisa na minha casa, eu já estou expulsando. E meu esposo falou esse dia para mim. Será que meu Espírito Santo não está olhando para fora? Caramba, o sangue de Jesus tem poder. Não, irmãos, eu moro no quintal que eu sei. Eu sei você, mas eu moro no quintal que é só Jesus na causa. Então eu tenho que ficar na torre de vigilância, minha irmã. Eu tenho 3 filhos, imagina, eu estou lá e eu venho um vulto. Eu já vou expulsar. Porque o Senhor falou assim, eu te dei poder. Eu te dei autoridade para você repreender as hostes espirituais da maldade. Se você soubesse o poder que tem em você, na tua boca, a partir de hoje você saía daqui falando, Senhor, abre a minha visão mais espiritual. Abre mais os meus ouvidos, porque tem coisa dentro da minha casa que eu que tenho que repreender. Tem coisa na minha casa que eu preciso expulsar. Tem coisa na minha casa, Senhor, que não está no normal. Então me ajuda, me dá força, porque eu preciso ter força para repreender esse demônio da minha casa. O demônio já reconhecia quem era Jesus. E ele chegou perguntando, né? Ele chegou perguntando, o que tu queres? Ó, demônio atrevido, né? O que tu queres de mim, Jesus? Eu quero que você saia desse corpo que não é teu. Glória. Irmãos, e ele
aqueles porcos. Aí entra o estudo dos judeus que porco não podia ficar embaixo, tinha que ficar no celeiro, não podia nem tocar no chão. Por isso que ele fala, ó, põe nos porcos. A Bíblia vai dizer que os porcos foi. Só que quando Jesus chegou naquela cidade, a Bíblia vai dizer que uma multidão já acompanhava ele. Foi liberto aquele rapaz, se você ler, eu costumo dizer, pastor, que a gente lê só o primeiro versículo, a gente não lê a frase toda. Começa a ler o texto todo que você vai entender a história. E a Bíblia vai dizer que aquele menino foi liberto e ele seguiu Jesus. Olha que coisa linda. A pessoa foi liberta de vários demônios, de várias principados, potestades, seguiu Jesus. Teve que acompanhar até onde? Até a cidade de Naim. E eu fui estudar, pastor, a Bíblia vai dizer que aquela cidade era uma cidade reconhecida por viúvas. Aquela cidade, pastor Adriana, era uma cidade que era conhecida só por mulheres viúvas. E aquela mulher já tinha perdido um marido. Como você acha que andava aquela história daquela mulher? E eu trago para o dia de hoje. A pastora Adriana estava com na garaginha, né? Você viu? Estava na garaginha, pastora Adriana. Vai sair dali. A pastora Adriana vai sair da garagem, vai ficar ali, ó. 1 ano, 2 anos. O problema é que as pessoas querem rotular muito a nossa vida. E eu costumo dizer, tem pessoa que nem me conhece. Eu falei, eu achei que você era ignorante. Eu falei, meu Deus, mas nem me conhece. As pessoas costumam olhar para nós e nos julgar a nossa aparência porque a gente está sério. Eu entro da igreja, eu fico com o olho fechado. Eu estou ali ligado no que Deus está passando e falando comigo. Quando é para bater palma, eu estou batendo, levantou a mão. Só que a gente tem que entender também que tem crente, nem todo crente que está chorando, ele está passando em prova. É verdade. Verdade. Nem todo crente que está chorando, ele está passando por prova. E é um tal de, vem aqui, meu irmão. Irmão, eu estou chorando porque eu ganhei minha bênção. Glória a Deus. É verdade. Eu fui na casa de minha irmã, a irmã chegou contando a vida dela. Falou, cala a boca, fica quieta, não quero saber de nada. A minha sogra olhou pra minha cara e falou, que é isso, vaso? Eu falei, não adianta eu entrar na casa dela para orar e ela me contar a vida dela inteira. Assim fica fácil eu profetizar na vida dela. É verdade. E é um tal de vir falar e falar, é isso que Deus mandou. Irmão, pelo amor de Deus, está todo mundo sofrendo. Se eu perguntar quem está passando prova aqui, eu garanto que eu sou o primeiro. Nossa, agir pelo Espírito é que Paulo falou. Que graça eu terei de entrar no lar e orar pela sua vida. O Espírito Santo não revelar o que você está passando. É como ele disse para Timóteo de dentro de uma cadeia. Imagina uma pessoa presa animando o outro que está do lado de fora. Timóteo, anima. Cadê o dom que Deus colocou na tua mão? Você ainda é novo. Desperta. Vai ganhar as almas. Vai pregoar a palavra de Deus. Desperta o dom que tem dentro de você. Irmãos, era para Timóteo. Está escrevendo uma carta para Paulo dentro da cadeia. Está animando ele. Mas não, Paulo não. Ele diz o que eu estou saudando os meus irmãos com alegria. Como que pode ter alegria alguém que está preso? Como pode? Não tem como. O meu esposo passou para... Posso contar dele? Tá. Ficou 30 dias preso. O filho dele de 18 anos alegou que ele nunca pagou pensão. E na época não, tem uns 3 meses? Tem uns 3, 4 meses. A conta dele do PicPay foi hackeada. Olha pra você ver como Deus trabalha. E eu limpando o quarto dia de sábado, eu disse pra ele, tô sentindo um cheiro de cadeia aqui dentro. E ele, como ele trabalha à noite, né, até umas 9, 10 horas, ele estava comigo. E ele disse pra mim, ele vai de graça, Mara, mas eu falo pra ele, tu é um crente abusado, por isso que Deus gosta de você. Ele disse, se eu for preso, eu vou pregar a palavra de Deus. Eu falava assim, porque eu vou ficar aqui falando, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, eu falei, não, ligou na casa, meu Deus, se eu for preso, gosta de mim. Vão rir de mim. Vão zoar, olha a preocupação com o que vão falar de mim. Mas eu não estava entendendo o trabalhar de Deus. Aí o filho dele foi lá, aí o celular dele quebrou, a conta foi hackeada, ainda bem que não tinha dinheiro, glória a Deus, aleluia. Bloqueou a conta, o celular quebrou, não tinha dinheiro para arrumar. E cadê de eu levar as promissoras que o cara tinha pagado pro filho? O filho de 18 anos, um advogado, colocou ele em processo 18 mil reais. Eu falei, meu Deus, de onde eu vou tirar 18 mil, meu pai? Um belo
dia tá trabalhando. Os policiais bateu na porta de casa, ó, servo de Deus. O policial olhou pra mim e falou: a paz do Senhor, mãe. Eu falei: a paz do Senhor, mãe. Cadê o Wagner do Santo Silva? Eu falei: tá no serviço. Liga pra ele. Eu peguei e falei: põe aí. Atendeu, falou: Wagner do Santo Silva, é você tem tantas horas. Ele falou: pode me esperar na porta da minha casa que eu tô indo. Eu falei: esse homem é doido, se você eu fugia. Não é verdade, pastor? Numa ocasião da polícia veio me pegar, eu vou. Tchau e benção. Tô falando por mim, verdade? Ele não, falou: tô chegando na porta de casa. Eu falei: meu Deus. Gente, a rua encheu de gente. E eu só pensava: meu Deus, eu não vou ter cara de sair na rua, e agora? Não, tô contando por mim, não tô saindo da história não. Tô falando da viúva ainda, já tô encerrando. Chega o Wagner de nada, todo. Olhou pra minha cara e falou: ó, não precisa de pagar. Eu vou lá, vou fazer o que Deus manda e vou voltar. Eu pensei: esse cara tá doido. Porque como que ele fala isso pra mim, uma tranquilidade, uma certeza, dizendo que vai preso, e eu vou ficar como? Colocaram ele lá e só falou pra mim assim: ó, vai lá ver quanto que eu tô devendo. Irmão, quando o delegado falou pra mim, falou: ó, eu por mim não tinha nem prendido o teu marido, porque eu vejo que o teu marido é um irmão, é um servo de Deus, é um pastor. E eu pensei: então libera ele. E ele falou: mas como já pegaram, vai ter que levar. Eu falei: meu Deus. Irmão, não tinha quem não parasse na rua e não perguntasse: minha irmã, seu marido foi preso? Mas você não é da igreja? Eu falava: pra trás de mim, Satanás, vai pra lá. Foi porque Deus permitiu. Falava desse jeito, amarrava uma carteirada aí, pastor. Tem hora que a vontade de sair da graça dá uns tapas na orelha, mas a gente lembra que a gente é crente. Irmãos, eu sei que meu esposo foi, quando chegou lá, quando até o papel R$18 mil. Eu fui procurar um advogado com a minha sogra. O advogado, ele me animou tanto que ele disse assim: deixa ele ficar lá 30 dias. Eu falei: meu Deus, como é que pode? Ele tá tudo pago. Ele falou: você tem comprovante? Eu falei: não tem. Irmãos, pensa numa pessoa que estava tão bem lá dentro, era um cabo aqui, ó, pregando dia e noite. Ganhou 29 almas para o Senhor, para a glória de Deus. Aleluia. Fui pro monte, fiz 7 dias no monte com a minha sogra. No último dia Deus falou para mim assim: você tá achando que eu não vou arrumar bagunça? Eu vou arrumar. Só calma, porque eu fiz a bagunça e eu vou arrumar. Eu disse: ok. Quando foi no outro dia, um amigo dele lá de dentro ligou e falou assim: ó, o pastor Wagner mandou só dar um recado para você que dia 14 ele está na rua e fica tranquila, porque o homem está pregando, está cheio de Deus aqui. Eu pensei: meu irmãos, a impressão que eu tinha é que nunca mais eu ia ver meu marido. Essa é a impressão. Gente, eu não posso mentir. Eu chorava dia e noite, pastora. Eu chegava nas igrejas e eu falava assim: eu não quero chorar, mas não adiantava. Todo mundo ficava sem entender, naquele choro. Eu falava: Deus, me acalma, Senhor, me acalma. Mas não adiantava, eu ficava mais nervosa ainda. Fui no advogado, o advogado falou assim: eu quero todas as contas dele. Irmãos, Deus foi tão fiel que eu marquei o advogado pro dia 15. Ele saiu no dia 14. Quando ele saiu, eu falei: o advogado está marcado para outro dia. Ele falou: nossa, tão rápido, então saiu no dia certo. Aí que ele veio me contar. Eu fui orar a Deus, agradecer a Deus. O Senhor falou: agora você entendeu o processo? Agora você entendeu porque foi necessário tu passar por ele, por almas? E a gente ama que por almas nós não vamos passar nada. Vamos. Ganhou 29 anos para o Senhor lá dentro. Eu até brinquei com ele: se estivesse aqui fora, eu diria: não, bem assim. Aonde ele vai, irmãos, ele sai pegando. Eu fiquei doente, tem uns 2 meses. Eu estava lá dentro, ele estava lá fora evangelizando os bebos. E ele falou: vou ganhar esses bebos tudo. Eu falei: pelo amor de Deus, eu tô com dor. E ele disse: fica aí. Irmão, quando eu saí, tinha mais ou menos 3 bebos em volta dele. A paz do Senhor, pastor, eu vou procurar uma igreja. Irmãos, é dom. É dom. Mas eu tive que passar para mim entender o processo. E tem processo na nossa vida que vai ser assim, até a gente entender. Por isso que a palavra diz: o que você está passando agora, você não vai entender. Você vai entender. Resumindo, irmãos, procuramos um advogado. E Deus foi tão bom que a gente conseguiu todos os extratos pagos. E os 18 mil, quando ele saiu, o advogado falou assim: você não deve nada para mim.
Você não deve nada. Você não deve nada para a justiça. Então, irmãos, o inimigo quis confundir, mas foi um trabalhar de Deus. A mesma coisa aconteceu para me finalizar essa mensagem. Assim foi na vida daquela viúva. Ela estava sendo tão envergonhada por ter perdido o marido. Porque perdeu o marido, perdeu a ajuda. Perdeu o marido, não tem mais como sobreviver. É lógico que se eu perder meu marido, eu vou continuar a minha vida, mas vai faltar algo em mim. E a mesma coisa era naquela mulher, enterrou o marido, ficou com o filho. Automaticamente, o legado do pai passou para o filho. E a Bíblia vai dizer que aquele menino, não sei se aquele menino ficou doente. A Bíblia vai dizer, a Bíblia só diz que ela veio a perder o teu filho. Aquela mulher já estava com uma situação financeira tão ruim. Por quê? Porque o filho ficou doente. Ela teve que passar por todo o processo. E o problema nosso é passar pelo processo. Se preocupar com o processo. Viver o processo. Agir no processo. Enquanto você está passando o processo, você tem que confiar. Você tem que confiar no processo. Mas é difícil confiar no processo. Como que eu consigo confiar no processo? E Jesus estava vindo no encontro. Olha, irmão, você é tão forte que eu fico imaginando que o coveiro já estava lá com aquela cova aberta, esperando. Podia ser do lado do pai, dizer, o pai morreu, agora eu vou cavar a cova aqui do lado do filho para ficar aqui. Irmão, você tem que entender que nem todo mundo que anda do teu lado é santo, ou é espiritual, ou é incrédulo. Você tem que entender isso, que nem todo mundo que anda com você vai estar na mesma fiação. Sempre vai ter alguém que vai te questionar no meio do processo que você está vivendo. Sempre vai querer opinar naquilo. Eu posso falar o que eu fazeria no teu lugar? Não, não vem falar nada no meu lugar, não, porque eu tenho direcionamento. Eu tenho Jesus como meu conselheiro. Eu tenho o Espírito Santo em quem eu busco conselho, em quem eu busco a minha solução. E a Bíblia vai dizer que a multidão era muito grande e ia com Jesus. Aquela mulher já estava sofrendo porque o filho já estava morto. E eu gosto tanto de enfatizar isso daqui, porque a gente não pode só mencionar que o menino morreu. Eu costumo dizer que a gente tem que contar a história toda. E eu fico imaginando que o mesmo processo que ela fez com o marido, ela vai fazer com o filho. Ela vai embalsamar o corpo do filho. E eu imagino ela dizendo, Senhor, o filho que eu tanto criei, o único filho que eu tenho, eu vou ter que enterrar. Como que vai ficar a minha reputação agora? O problema é que a gente quer. Nossa, abaixa o som aí, pastor, fica muito alto, porque tem gente olhando. Enquanto a gente perder o nosso foco com o que as pessoas estão dizendo. Não, pastor. Eu estou conjecturando com você. Enquanto a gente fica escutando o que os outros estão falando a respeito de nós, a gente não consegue ir para frente. É verdade. Porque a gente para. E quando você para, você está parando parecendo aquele sinalzinho vermelho. Você está para. Vai abrir. E tem muitas pessoas na casa do Senhor que é assim, se preocupando muito com o que estão falando. É mesmo? Com o que estão dizendo. Ah, você viu a pastora Adriana? Alugou a igreja, será que vai para frente? Você está pensando que ninguém fala? Não, não fala. Fala. Porque quando eu cuidei de igreja, as pessoas diziam, não vai muito longe não. Vão parar, não vão aguentar. Esse povo que está aí vai tudo sair, vai pedir a bênção. Ou você está pensando que o pastor vai não escutava? Escutava. Só que o nosso foco era ganhar alma. Para a glória de Deus, a maioria das nossas ovelhas era tudo traficante, homem sexual, homem que morava com homem, mulher que morava com mulher, e os caras que viviam na pequena chegavam no altar e colocavam as coisas e falavam, eu quero aceitar Jesus. Porque eu não dei ouvido porque estavam falando. Eu não estava escutando o que eles estavam falando. Eu estava prestando atenção no que Deus estava dizendo. Vai, busca, faz, entra de campanha, vai para o monte, consagra pela vida daqueles irmãos, consagra pela vida daquelas irmãs, que você vai ver todo o povo liberto para a glória de Deus. Irmãos, a minha filha ali, a gente cuidou de 28 jovens. A maioria era tudo traficante. Tudo pessoas da pesada do comando. Homens que entravam dentro da igreja de cabelão, vestido de salto, de terno purim. E o povo da rua dizer, vai lá na igreja dos pastores gay. Você está preparado para ouvir isso com uma alma? Sim, vai venir. A gente foi tão criticado que quanto mais eles criticavam a igreja, parecia que tinha congresso 3 vezes por semana.
de tanta gente que tinha na igreja. O tempo da pandemia foi o tempo que nós mais fez a obra. Chegava o povo tudo de máscara. Eu e ele parecendo dois doidos orando pela vida do povo. Vocês é doido, vocês vão morrer. Ah, morrer com Cristo é lucro, eu vou pro céu. Hoje em dia a gente está com medo de enfermidade. Se a própria palavra de Deus, eu toda noite eu falo, Senhor, não deixa essa enfermidade pegar minha casa. Imuniza a minha casa com vacina do céu. A minha mãe falou, você é doida, você tem que tomar vacina da Covid. Eu falei, não vou tomar nada porque o Senhor não mandou tomar. Ela falou, a enfermeira estava rindo de você porque eu falei para ela que você não toma vacina. Eu falei, não tomo mesmo, porque Deus não mandou. Se Ele mandar, eu tomo. É verdade. Se eu tô apto, eu fui orar na igreja, eu orei, falei, Senhor, vai me tomar? Vou tomar? É lógico que algumas empresas teve que tomar. Também não estou falando isso, né, pastora? Tinha que tomar. Algumas empresas, até hoje, meu esposo teve que tomar porque ele trabalhava na época, ele foi obrigado. Não tinha como fugir, mas eu, quando estava fazendo a obra, eu falei, eu tô oh, glória. Então, irmãos, aquela mulher estava vivendo uma situação bem difícil. Todo mundo na vizinhança já conhecia a história dela. Muitos estavam ali no meio só para olhar a desgraça. Muitos estavam ali no meio só para estar finalizando, pastor, você não deu mais a Glórias! A Bíblia diz que Jesus parou no portão da cidade. Porque tem algo que precisava ser quebrado naquela cidade. Assim como um profeta tinha que entrar na cidade de Jericó para quebrar a maldição naquela cidade. E o que você quer dizer? Jesus está dizendo para pessoas aqui na noite de hoje que tem coisa sendo quebrada na tua vida. Foi necessário. Quando eu, antes de eu chegar aqui, eu estava tomando banho, meu esposo foi orar e falou assim, olha, você lembra a palavra que você falou? Fala aí. Ele veio e falou assim, ó, Jesus estava escolhendo os 7. Jesus apareceu para os 7. E eu entendi que Jesus me trouxe aqui hoje para aparecer para algumas pessoas, para quebrar algumas maldições da tua vida. Jesus veio aqui hoje para quebrar a maldição hereditária da tua vida. Maldição que está acompanhando a vida do teu pai, acompanhando a vida da tua mãe. E o Senhor está dizendo, não vai acompanhar a tua vida. Porque maldição hereditária é algo que vem acompanhando desde os antepassados. Mas o Senhor me trouxe hoje aqui para dizer para você que tem maldição sendo quebrada no mundo espiritual a respeito da tua vida e não vai acompanhar a tua vida. Porque a maldição daquele pai queria passar para aquele filho, mas o Jesus chegou primeiro. Jesus chegou primeiro. Jesus chegou primeiro. Irmãos, se ela passa daquele portão, meu irmão, não ia ter milagre. Mas o milagre Jesus queria realizar dentro da cidade. Porque a Bíblia vai dizer que quando ele chega, a mulher não chora, ele teve compaixão. Compaixão é algo que eu sinto por você. É algo que vai além dos teus sentimentos. E foi o que Jesus teve. Quando ele fala para a mulher não chora, ela continuou chorando. Porque ele saberia que para sarar aquela dor era trazendo o filho de volta. E tem coisas que o Senhor está trazendo para você. Tem coisas que foi perdido no meio do caminho que Ele está trazendo para você no dia de hoje. E Ele está dizendo, eu vou colocar na tua mão aquilo que foi perdido no meio do caminho. Eu estou devolvendo para você. Coisas que foi perdido no meio do caminho, eu estou devolvendo para vocês. Coisas que foi perdido no meio do caminho, eu estou devolvendo para você, mulher. Muitas perdas você perdeu, mas o Senhor está falando, eu vou te devolver em dobro para vocês dois. Vocês vão ser tão sucedidos, vai ser tão sucedido, vai expandir algo na vida de vocês financeira e vocês vão voltar, vai testificar algo grande, porque foi muita coisa perdida, foi muita coisa tirada, mas o Senhor me trouxe aqui para dizer, estou trazendo de volta, estou colocando, estou restituindo algo grande na vida de vocês. E nessa noite eu quero que você saia daqui, porque Jesus tocou, deu a vida para aquele menino de volta. E aquela mãe voltou alegre, sorridente, feliz. Ela não voltou envergonhada. O que eu gosto desse texto é que ela voltou. Ela voltou feliz. Ela saiu humilhada, ela saiu chorando. Mas quando ela voltou, pastor, algo teve que sentar. Algo grande teve que ser colocado na vida dela. Porque o novo profeta foi anunciado àquela religião. Aquela
você vai ver, vai começar a partir de hoje uma nova